Então, pessoal, sejam bem-vindos. Fico grata pelo convite, né? Poder participar do Gerar sempre, em poder contribuir, né, com aulas e conhecimento que a gente tem investido aí ao longo da carreira, né? Eu estou atualmente na disciplina de metodologia da pesquisa, então eu tenho, né, estudado bastante essas questões e poder contribuir com o grupo é sempre um grande prazer. Então, as meninas que estão iniciando mestrado, Daiane, Stephanie, as que estão na iniciação científica, como a Jaqueline e a Elaine, que está com a professora Ana Maria Nuninho, né? Aproveitem esse conteúdo. Eu queria dizer também que no encontro passado, né, no ano passado, a gente teve 2 aulas importantes também que foram gravadas, que talvez seria interessante vocês acessarem, que foi uma aula sobre leitura do texto científico, né? Então, a gente conversou como escrever, como ler e usar, né, o conhecimento científico, como incorporar as ideias dos autores no texto. Então, tem uma aula gravada sobre isso do semestre passado, né, dos encontros de Gerar passado. Tem uma aula de recorte do objeto que a professora Renata Knupp também, né, compartilhou com a gente no semestre passado. Então, se vocês puderem acessar essas aulas também, porque é um contínuo, né, elas vão ajudar vocês a pensar o tema, pensar o objeto de pesquisa de vocês para a gente dar um passo seguinte, que é a busca do conhecimento, né? Então, a gente precisa utilizar passos sistematizados para a gente conseguir, né, reportar e encontrar evidências científicas que vão nos ajudar nesse caminho do mestrado, que é tão curto, mas que é importante que a gente faça ele da melhor forma possível. Vou projetar aqui para vocês a apresentação. E vocês fiquem à vontade em fazer perguntas ao longo da apresentação, que vocês forem tendo de dúvidas. Eu não vou enxergar, então aí eu vou contar com a ajuda da Ana, né? Se tiver alguém levantando a mão, se tiver alguma pergunta, pode liberar o áudio. Vou contar também com a ajuda das minhas colegas, da Renata, da Ana, da Angélica, da professora Áurea, né? Se tiver alguma dúvida que porventura eu não tiver muita certeza, que vocês também possam compartilhar, né? E se vocês tiverem outras estratégias, né, outras dicas que achem importantes, fiquem à vontade em compartilhar também. Então, para hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a busca em base de dados, tá? E quando a gente pensa em pesquisa bibliográfica, a gente tem que lembrar que ela trata-se de um levantamento sistemático da literatura científica em bases de dados, tanto nacionais quanto internacionais. Então, nós vamos utilizar várias ferramentas que estão disponíveis para que a gente possa acessar o maior número de pesquisas científicas de qualidade que estejam publicadas em revistas que são indexadas de qualidade, para que a gente possa utilizar esses resultados, essas pesquisas, para embasar o nosso conhecimento e produzir o nosso trabalho. Então, ele vai auxiliar no conhecimento das contribuições científicas sobre determinado assunto ou fenômeno, ou seja, vai nos ajudar a entender o estado da arte. O que é esse estado da arte? Que eu acho que vocês vão ouvir muito isso durante o mestrado. É realmente você entender tudo que tem produzido sobre o tema que você está estudando. Então, se você tem um fenômeno que é de teu interesse, da sua investigação, você precisa conhecer a fundo tudo que tem produzido sobre aquele tema, tudo que tem produzido sobre aquele assunto, para que você consiga, então, a partir daí, enxergar lacunas que você vai investir para a gente ir aprofundando ainda mais o conhecimento. Então, a gente precisa de fazer essa varredura na base de dados, né, no conhecimento científico existente, para a gente conseguir entender o que tem produzido, o estado da arte sobre aquele assunto, e a gente, então, conseguir avançar estudando lacunas do conhecimento, questões que ainda não foram respondidas, para a gente conseguir buscar aí os nossos objetos de pesquisa. Então, a busca de literatura relevante serve de alicerce à sua investigação. Então, se você faz uma boa busca na literatura, uma varredura vasta sobre aquela temática que você vai investigar, você vai ter o alicerce que vai dar a base para você dar os próximos passos na sua pesquisa. Então, não adianta a gente recortar objeto, não adianta a gente buscar problema de pesquisa se a gente não entende
sobre aquilo que a gente está estudando. Então, a gente precisa conhecer o que tem produzido, quais são as pesquisas, quais são os conceitos, né? Quais são as dificuldades voltadas àquele nosso assunto para a gente conseguir ir dando os passos seguintes na construção do nosso conhecimento. E para isso, a gente tem disponíveis várias fontes de dados, né? Então, o que seriam essas fontes de dados? Elas podem ser fontes formais ou fontes informais. Dentro das fontes informais estão as comunicações orais, contatos pessoais. Então, até o grupo de pesquisa é uma fonte informal de conhecimento. Aqui existem, por exemplo, várias doutoras que têm expertise em uma área específica. Então, são fontes informais também de conhecimento que a gente tem acesso. E nós temos as fontes formais, que são aquelas que podem ser classificadas, né, que são classificadas em fontes primárias, fontes secundárias e fontes terciárias. As fontes primárias são aquelas que vocês vão encontrar em congressos, conferências, legislações, nos periódicos, nas teses de dissertações, em relatórios técnicos, né? Então, essas são as fontes primárias, onde vocês vão encontrar conhecimento sobre determinado assunto. E temos as fontes secundárias, que são as bases de dados, os catálogos, dicionários e as bibliotecas. Não, as bibliotecas são fontes terciárias. Então, as fontes secundárias são essas bases de dados onde a gente vai encontrar, por exemplo, várias revistas que são indexadas, onde várias pesquisas a gente vai conseguir encontrar nessas fontes secundárias. E as fontes terciárias seriam as bibliotecas e as bibliotecas virtuais também, onde são os locais onde a gente vai encontrar várias bases e outros tipos de fontes de informação, todas reunidas em um único lugar. Eu preciso fazer uma diferença aqui, porque acontece muito com os meus alunos deles confundirem fontes de dados com tipos de dados. Então, dados primários é diferente de fonte de dados primárias. Aqui eu estou falando sobre busca de dados e não sobre coleta de dados. Então, só para diferenciar um pouco, porque às vezes, né, vocês podem confundir dados primários com dados secundários, que é diferente a coleta de dados de fontes de dados. Então, só para vocês não se confundirem com essas duas coisas, tá? Então, quando eu falo de fonte primária, estou dizendo aquelas que são publicadas em congressos, né, em teses e dissertações. Quando eu falo em fontes secundárias, já são aquelas onde eu vou buscar nas revistas, nas bases de dados, e terciárias são as bibliotecas que vão reunir essas diferentes fontes em um único lugar. E a gente precisa, né, seguir um certo caminho para a gente conseguir sistematizar essa estratégia de busca que a gente vai implementar para chegar lá ao rol de artigos e de evidências que a gente precisa conhecer. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é a temática da pesquisa. Então, necessariamente, vocês têm que ter um passo anterior, que é já saber o que de um tema específico, vocês já vão construindo aí, afunilando o conhecimento. Mas vocês precisam ter um tema maior para poder, né, dar o passo inicial. Então, a gente precisa primeiro escolher, né, ter já uma aproximação em um tema de pesquisa específico. De pesquisa, porque é a partir da pergunta de pesquisa que a gente vai ter subsídios para a gente chegar aos DECs, né, para a gente conseguir definir os descritores de saúde que a gente vai utilizar para a gente fazer a busca na base de dados. Então, eu preciso definir essa pergunta de pesquisa, o que eu quero pesquisar. Então, por isso que eu falei que é importante vocês assistirem a aula da professora Renata sobre o recorte do objeto de pesquisa. Vocês precisam ter já uma certa leitura sobre o tema para vocês conseguirem definir, né, o recorte da pesquisa, definir muito bem a pergunta e pesquisa que vocês vão desenvolver no trabalho de vocês, para daí a gente conseguir definir os descritores de saúde para a gente realmente efetivar a busca na base de dados. Então, vejam que é um processo contínuo e que a gente precisa ir dando um passo de cada vez para a gente conseguir realmente, né, chegar ao final com um conhecimento e com uma busca ali de artigos e evidências que vão nos dar subsídios, tá? Então, necessariamente, a gente já tem que ter uma leitura, já tem que ter definido o objeto de pesquisa para a gente conseguir definir os descritores que a gente vai utilizar. E aí, a gente também tem ferramentas que a gente pode lançar mão, que vão nos ajudar
a definir essa pergunta de pesquisa, que vão nos ajudar, a partir dessa pergunta de pesquisa, ajudar a gente a construir a estratégia de busca que a gente vai utilizar. E a gente tem dois instrumentos, o PICO, que é mais utilizado para pesquisas quantitativas, e o PCC, que é mais utilizado para pesquisas qualitativas. Mais à frente, a gente vai esmiuçar um pouquinho mais essas estratégias que nos ajudam, né, a fazer essa busca na base de dados. Definidos, então, a pergunta de pesquisa, quais são os descritores, montada a estratégia, a gente vai definir quais são as fontes de buscas que a gente vai utilizar. Então, quais são as bases de dados, né? Quais são as bibliotecas que a gente vai utilizar, quais são as revistas, onde que nós vamos buscar as fontes de conhecimento que a gente vai fazer as buscas, né? Então, a gente precisa definir as bases de dados que a gente vai acessar, que vão ser de acordo com o que a gente tem de objetivo da nossa pesquisa. Se a minha pesquisa é totalmente voltada só para a enfermagem, existem bases de dados voltadas para a área da saúde, bases de dados voltadas para a área da enfermagem. Agora, se minha pesquisa ela é mais ampla, né? Eu vou utilizar outros conhecimentos de outras áreas, a gente também tem outras bases de dados que são multiprofissionais que podem nos ajudar a reportar um número maior de resultados de pesquisa. Então, isso vai depender muito aí do teu objetivo da pesquisa. Então, seria onde a gente vai pesquisar, quais bases, quais bibliotecas a gente vai buscar essas referências. E, por fim, realizar a revisão dos documentos reportados e sistematizá-los. Então, a gente vai conseguir um número X, vamos fazer os filtros que a gente achar necessário de acordo aí com os critérios de inclusão e exclusão da nossa pesquisa, e a gente tem que sistematizar a leitura desses resultados, né? Então, a gente precisa fazer também uma certa organização dessas referências que vão ser reportadas, para a gente depois conseguir sistematizá-las na nossa revisão. Então, vejam que são passos muito bem determinados, que se a gente seguir esse passo a passo, a gente não se perde, a gente organiza o trabalho, então a gente consegue depois ter um banco de dados, né, uma biblioteca pessoal sua sobre o seu tema, e isso depois vai te ajudar a escrever lá na frente, porque você vai estar com tudo isso organizado para você. E a gente também tem os termos controlados que a gente utiliza para as buscas, que são as palavras-chave e os descritores. As palavras-chave geralmente são termos que os próprios pesquisadores utilizam para algum tema que ainda não tenha um descritor definido no DEX ou no MESH. Então, geralmente, se não há nenhum descritor que reporte sobre aquele assunto lá no DEX ou no MESH, então o pesquisador, muitas vezes, né, de uma área específica, de uma expertise que ele tem, ele pode utilizar de algumas palavras-chave para reportar aquele assunto que ele está tentando estudar. Então, as palavras-chave são termos simples e expressão composta do próprio autor para definir assuntos, e os descritores são termos padronizados, definidos por especialistas, que servem para definir assuntos e recuperar informações. Então, de preferência, a gente sempre vai utilizar os descritores. Se não houver os descritores, né, definidos lá no DEX ou no MESH, a gente pode lançar mão de palavras-chave para utilizar nas nossas buscas, tá? Então, o DEX, eles são, né, um instrumento que utiliza uma linguagem única para unificar esses artigos, né? Então, para determinados assuntos, esses especialistas definem os conceitos e definem esses descritores que vão ser utilizados de forma global para reportar aqueles artigos daqueles determinados assuntos, né? Ele vai ajudar na recuperação de assuntos da literatura científica. Lá no DEX, a gente já tem a equivalência dos descritores em português, inglês e espanhol. Então, o DEX atualmente, ele é DEX/MESH, porque ele os mesmos descritores em inglês que são utilizados no MESH são os mesmos descritores em inglês que já estão indexados no DEX. Então, isso foi uma evolução que facilita muito, né? Porque antes a gente tinha que consultar o descritor em português e aí depois ir lá no MESH consultar o descritor em inglês. Hoje em dia, o MESH já reporta também, o DEX já reporta também os descritores em inglês.
E o MESH é o equivalente ao DEX, só que da língua inglesa, né? Ele é específico lá da PubMed, da Medline. Então, lá no MESH, a gente vai ter os vários descritores, entretermos, né, sinônimos que vão reportar as diversas áreas do conhecimento, os diversos assuntos, tá? Então, o MESH, ele se assemelha ao DEX, mas ele é específico da língua inglesa e está dentro da PubMed e da Medline, tá? Então, recapitulando, nós vamos buscar os descritores, né, as palavras que vão reportar determinado assunto lá no DEX e no MESH, tá? E as bases de dados, né? O que são as bases de dados? O tempo todo eu estou aqui falando para vocês que a gente vai lá nas bases de dados fazer a busca, né, de todo o material que a gente vai compor a nossa revisão. Então, são conjuntos de dados que se relacionam entre si e permitem a recuperação de informações disponíveis em periódicos científicos, em revistas. Ou seja, as bases de dados vão ser locais onde nós vamos encontrar várias pesquisas indexadas de diferentes revistas científicas, de diferentes periódicos. Então, dentro de uma base de dados, eu tenho indexadas diversas revistas de diversas áreas da saúde. Então, essa base de dados, ela vai reunir diferentes publicações científicas de diferentes revistas que são indexadas nessas bases de dados, tá? E aqui eu trago para vocês alguns exemplos das principais bases de dados que a gente tem disponível. Nós temos a PubMed, que é um buscador que vai reportar as várias revistas que estão indexadas na Medline. Nós temos a Sinal, que é uma base de dados específicas da área da enfermagem. Nós temos a Lilacs, que é latino-americana, que dentro dela também tem indexadas várias revistas que estão dentro da Cielo, que é uma outra base de dados. Nós temos a Web of Science, que é uma base de dados multiprofissional. Nós temos a Embase, então são várias bases de dados que cada uma dessas bases de dados, elas reportam, né? Elas são indexadas pesquisas científicas de diversas revistas científicas espalhadas pelo mundo. Então, nós temos diversas bases de dados que vão trazer esses resultados de publicações científicas de diferentes revistas. E nós temos também o portal de periódico da CAPES. Então, a gente vai ter uma diferença entre base de dados e bibliotecas virtuais e portais virtuais, como é o caso do portal de periódico da CAPES. Dentro do portal de periódico da CAPES, que é um serviço, né, do Ministério da Educação, que está vinculado à CAPES, lá a gente vai ter acesso a diferentes bases de dados. Nós vamos ter acesso a várias bases de dados, nós temos acesso também direto às revistas científicas, nós temos como fazer a busca por assunto, a busca por autor, a busca pelo DOI. Então, lá dentro do portal de periódico da CAPES, a gente tem várias bases de dados que a gente pode utilizar. Então, funciona um pouco como uma biblioteca virtual. E nós temos os repositórios virtuais, que são locais nos quais são disponibilizados diferentes conteúdos científicos, como relatórios de dissertação e teses de doutorado, com o intuito de disseminar o conhecimento que é produzido, principalmente na pós-graduação. Então, um exemplo de repositório virtual são o banco de teses da USP. Nós também, do programa de pós-graduação da enfermagem, se vocês entrarem, vocês também vão ter acesso ao repositório virtual de todas as dissertações e teses de doutorado que são publicados pelo programa. Então, geralmente, na pós-graduação, cada programa vai ter aí o seu repositório virtual, onde todos os estudos, todas as teses e dissertações que são produzidas por aquele programa vão estar disponíveis para acesso da comunidade. Então, a gente tem o portal de periódico da CAPES, nós temos como ter acesso aos repositórios virtuais, então são vários lugares onde a gente pode fazer as nossas buscas, a depender aí de quão, né, vasto você vai querer fazer essa pesquisa ou quão você vai querer afunilar a pesquisa. Aí vai depender aí do momento que você está da sua pesquisa. Nós temos também a biblioteca virtual em saúde. Como eu disse, a biblioteca ela já vai trazer várias bases de dados diferentes, né? No caso da biblioteca virtual em saúde, ela é uma biblioteca do Ministério da Saúde, no qual são publicadas
diferentes tipos de informações. Então, na Biblioteca Virtual da Saúde, além das bases de dados que vocês vão encontrar, vocês também vão encontrar vários livros digitais, cartilhas, manuais, as políticas públicas, folders. Então, todo material produzido pelo Ministério da Saúde, nos seus diferentes órgãos, vão estar lá disponíveis via Biblioteca Virtual em Saúde. Então, é possível acessar também as bases de dados internacionais, como a Medline e a Lilacs, via o portal da BVS, tá? Então, é diferente da base de dados. A BVS é uma biblioteca virtual que vai reunir diversos tipos de publicações e também tem disponível aí algumas bases de dados para a gente poder acessar. Nós temos também a BDTD, que é a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. Na BDTD, a gente vai ter, em vez de você ir em vários programas, né, buscar as teses e dissertações de cada programa, lá na BDTD vão estar todas as teses e dissertações publicadas a nível Brasil, de todos os programas de pós-graduação. Então, fica mais fácil a gente buscar lá pela BDTD do que ir diretamente em cada uma dos repositórios virtuais. Então, a BDTD ele integra sistemas de informação de teses e dissertações existentes nas instituições de ensino e pesquisa do Brasil e também estimula o registro e a publicação de teses e dissertações em meio eletrônico. Então, é um outro lugar que é interessante vocês, principalmente que estão desenvolvendo e escrevendo aí o projeto, né, ir lá buscar dissertações que tenham um objeto semelhante ao seu, para vocês verem como que foi feita a metodologia, como que foi feito o desenho de estudo, né? Quais são os principais autores que são trabalhados, conceitos. Então, você vendo exemplos de dissertações parecidas com o que você quer realizar, isso ajuda você a pensar o teu projeto. Então, é um bom espaço para vocês poderem explorar e buscar aí vários exemplos de dissertações e teses que são produzidas pelo Brasil afora. Então, pensando aí na hierarquia, nós temos aqui, primeiro, os portais, o portal da CAPES e a biblioteca virtual, que lá vocês vão ter acesso a várias bases de dados, a vários repositórios. Em seguida, nós temos as bases de dados, onde vão estar diferentes revistas e periódicos indexadas, e os repositórios, onde vão estar as diferentes produções da pós-graduação. E, por fim, nós temos também como acessar diretamente as revistas, né? Então, se tem alguma revista que é muito específica, por exemplo, da obstetrícia, que eu quero ver apenas publicações voltadas, eu posso ir direto também na revista, no periódico científico, tá bom? Então, nós temos essa hierarquia aí, dentro aí das possibilidades que a gente tem na busca de dados para a nossa pesquisa. E falando um pouquinho sobre a estratégia de busca, né? Eu falei para vocês, então, a gente tem que definir lá, né, o tema que a gente vai pesquisar. Precisamos fazer o recorte do objeto. Então, a gente precisa saber o que especificamente nós vamos estudar a partir de uma pergunta de pesquisa. Tendo essa pergunta de pesquisa, nós vamos definir quais são os termos que a gente vai necessariamente buscar para poder reportar essas pesquisas dentro das bases de dados, e nós temos as estratégias de busca, que são o PICO e o PCC. No caso do PICO, mais voltada para as metodologias quantitativas, e no caso do PCC, mais voltado para as pesquisas qualitativas. Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês, construindo aí estratégias de busca a partir de cada uma dessas duas ferramentas. Então, no PCC, nós vamos utilizar o P para definir qual é a população da nossa pesquisa. No C, a gente também vai definir o conceito, né, o construto que a gente vai estudar, qual que é o nosso interesse, e o contexto, onde nós vamos estudar isso. Então, eu vou trazer um exemplo prático para ficar mais claro para vocês o que significa cada um e cada casinha que a gente vai colocar. E na estratégia PICO, nós temos a população também, né? Vamos definir qual vai ser a população, qual que é o interesse, né? Qual que é o assunto ou a intervenção que a gente vai buscar. Se tivermos grupo de comparação, né, para pesquisas clínicas, onde a gente vai ter lá, possivelmente, grupos de comparação, a gente pode utilizar o mnemônico C. Se a gente não tiver a comparação, a gente só omite essa parte, a gente não utiliza.
e o O, que são os desfechos, né? Do inglês outcome, que seriam os resultados que a gente espera. Então, a gente vai definir cada descritor para cada um desses mnemônicos, tá? Isso vai ajudar a gente a montar a estratégia de busca que a gente vai colocar lá na base de dados. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês. Da aplicação do PCC. Esse daqui é o exemplo, uma pergunta de pesquisa, onde a gente vai tirar os principais descritores de cada uma dessas perguntas, dessa pergunta de pesquisa, e vamos aí definir os descritores a partir do mnemônico PCC. Então, nessa pergunta hipotética aqui, como a literatura científica descreve a utilização da simulação na aprendizagem de estudantes de graduação em enfermagem em situações de emergência? Então, a partir dessa pergunta, eu tenho como, né, buscar os descritores que vão reportar as evidências científicas que eu estou buscando. Então, qual que é a minha população? A minha população aqui, a partir dessa pergunta de pesquisa, seriam os estudantes de graduação em enfermagem. Então, é essa população que eu quero estudar. Qual seria o conceito, né? Qual seria a intervenção, o contexto, o construto que eu quero estudar? Nessa pergunta, eu quero estudar aprendizagem. Então, eu vou buscar descritores que vão me reportar sobre a aprendizagem. E qual o contexto que eu quero estudar? O contexto é a simulação de emergência. Então, são estudos que tenham feito a simulação de emergência com estudantes de enfermagem com vistas à aprendizagem desses estudantes. Então, a partir daí, eu consigo ir lá nos descritores em saúde, buscar os descritores tanto em português, inglês e espanhol e montar aqui o meu rol de descritores para minha pesquisa. Então, eu posso aqui, ó, estudantes de enfermagem, aí o equivalente no inglês, aprendizagem. Indo lá no Dex, eu vi que existem outros descritores que também podem servir para minha pesquisa, como aprendizagem baseada em problemas. Em relação à simulação, eu também tenho outros descritores que podem ser interessantes, como simulação de paciente, treinamento por simulação. Então, eu vou buscar esses descritores que têm a ver com o meu objetivo de pesquisa, vou montar esse rol de descritores que vão servir para poder me ajudar a construir essa estratégia de busca, tá? E no caso do PCC, que é mais voltado para a pesquisa quantitativa, eu também trouxe um exemplo aqui para ficar mais claro para vocês. Então, nessa pergunta hipotética, qual a segurança da dipirona no tratamento de pacientes com dengue? Então, eu vou ter o P, seriam pacientes, né, ou pessoas com dengue. O I seria a intervenção, né, o meu interesse, então, são aqueles pacientes que foram tratados com dipirona. O grupo de comparação, nesse caso, eu posso fazer a comparação com aqueles que foram tratados com outros antipiréticos, ou então eu posso retirar isso e ficar só com a intervenção ou só com o assunto de interesse, e os resultados seriam as reações adversas. Então, eu teria que buscar os descritores para cada uma desse mnemônico. Então, teria aqui, ó, dengue para a população, dipirona para a intervenção, antipiréticos, no caso da comparação, e o descritor efeitos colaterais e reações adversas relacionados a medicamentos para o outcome, para os resultados. Então, aqui eu tenho, né, os diferentes descritores, pensando aí na pergunta de pesquisa e na estratégia de busca que a gente pode utilizar. E ainda a gente pode utilizar um outro mnemônico, né, que a gente já vê aí em vários estudos, que é o S, então seria PICOS, que seria o desenho de estudo. Então, eu posso também fazer um recorte ainda maior, por exemplo, se a minha busca ainda foi muito ampla, eu tenho um número muito grande ainda de evidências científicas, eu posso ir afunilando cada vez mais e ir recortando por desenhos de estudo. Então, eu posso escolher estudos de revisão, estudos transversais, só estudos clínicos randomizados. Então, eu posso também lançar a mão da letra S, que seriam os desenhos de estudo, e colocar os descritores voltados ao desenho de estudo para ajudar a recortar ainda mais a minha busca, tá? E seguindo, né, outras ferramentas que a gente vai precisar utilizar e a gente precisa entender
Como essas ferramentas funcionam são os operadores booleanos. Então, nós vamos ter disponível, lá no momento que a gente for fazer a estratégia de busca, os diferentes operadores booleanos, que são o AND, o OR ou o NOT. Né? Então, quando a gente vai utilizar o AND, nós estamos pensando em, por exemplo, nós vamos reportar estudos que estão com os dois descritores. Então, aqui no A eu tenho estudos X, né? E aqui no B eu tenho outros estudos. Só que quando eu uso o AND, eu vou reportar os estudos que têm os dois descritores. Então, vai vir para mim só os estudos que têm tanto estudantes de enfermagem quanto estudantes de pós-graduação. Estudos que só tenham estudantes de enfermagem como descritor não vai entrar. Estudos que só tenham estudantes de enfermagem em pós-graduação também não vão entrar. Vão entrar para mim somente os estudos que tenham os dois descritores. Então, o AND ele me ajuda a afunilar mais a minha busca. Se, ao contrário, eu quero abranger mais a minha busca, eu quero que entre todos os estudos que têm os dois descritores, eu não vou utilizar o AND, eu vou utilizar o OR. Então, o OR, ó, você vê que ele vai abranger bem mais o número de buscas e de pesquisas que você vai reportar, porque você está englobando todos os estudos que têm os dois descritores, tanto os estudantes de graduação em enfermagem, quanto os estudantes de graduação de enfermagem em pós-graduação. Então, eu consigo ampliar muito mais a minha busca. E isso aí vai depender de como está a tua pesquisa. Se você está numa fase mais exploratória, que você precisa ler o maior número de estudos, que você ainda está explorando a literatura, você vai utilizar o OR. Agora, se você já está com a sua pergunta de pesquisa muito bem recortada e você precisa afunilar cada vez mais, aí você vai utilizar o AND. Vai depender aí do objetivo da tua busca e da tua pesquisa. E no caso do NOT, nós vamos excluir, né, todos aqueles estudos daquele descritor que a gente não tem interesse. Por exemplo, na minha pesquisa, eu só quero estudar artigos que tenham estudantes de graduação. Então, eu vou colocar lá na minha busca, né, estudantes de graduação, NOT, estudantes de enfermagem de pós-graduação. Então, não vai vir para mim nem os estudos que tenham só o descritor de estudantes de enfermagem pós-graduação e nem os estudos que tenham os dois descritores, enfermagem pós-graduação e enfermagem graduação. Vai vir para mim só os estudos que tenham apenas o descritor enfermagem, estudantes de enfermagem graduação. Então, eu vou restringir ainda mais a minha busca, porque eu só vou escolher aqueles estudos que tenham apenas os estudantes de graduação. Então, a depender aí da tua intenção na tua busca e do momento da pesquisa que você está, você vai utilizar o AND, o OR ou o NOT. E existem também algumas ferramentas que a gente precisa conhecer no momento de fazer a busca, que são, por exemplo, os parênteses. Os parênteses, eles vão agrupar esses descritores. Então, se eu estou aqui com o descritor crianças ou adolescentes, então eu tenho que colocar isso entre parênteses para mostrar para o sistema, né, para a base de dados, que eu quero a relação entre esses dois descritores. Então, isso tem que ir entre parênteses, tá? Então, aí a gente vai ter que ficar colocando vários parênteses para demonstrar as diferentes relações que a gente vai querer fazer na hora da busca, tá? Mais para frente, no exemplo que a gente vai treinar, vai ficar mais claro para vocês. Nós temos também o uso das aspas. Então, isso a gente vai utilizar para indicar aqueles termos compostos. Então, por exemplo, simulação de paciente, eu tenho que pôr entre aspas, porque senão o sistema não vai entender que aquilo lá é composto, e aí ele vai me reportar ou simulação ou paciente. Se eu quero indicar que é composto, que aquele termo tem que ser buscado da forma composta, eu tenho que colocar isso entre aspas, tá? Mas aí vale um adendo. Cada base de dados tem uma forma diferente. Então, isso é de maneira geral. Então, a gente precisa ir nas bases de dados e observar também quais são as formas que elas trabalham, quais são as ferramentas que elas trabalham, tá? E nós também temos a opção das truncagens, que pode ser o asterisco ou eu não lembro o nome dessa outra truncagem. Mas aqui, a partir da truncagem, você vai utilizar apenas o radical da palavra.
E aí você, em vez de colocar criança ou crianças no plural, você vai apenas colocar ali a ferramenta de truncagem, que é para reportar todas as palavras que tenham esse radical. Porém, né, alguns estudos de bibliotecários que têm investigado a diferença no número de reportagens quando a gente usa a truncagem ou quando a gente usa os descritores, tanto no singular quanto no plural, eles dizem que é melhor a gente utilizar os dois descritores, o descritor no singular e o descritor no plural, porque ele vai reportar mais evidências do que utilizar a truncagem. Então, existem pesquisas que fizeram comparação utilizando a truncagem e utilizando os diferentes tipos, né, de palavras, de descritores com os diferentes radicais, que reporta mais evidências do que utilizar a truncagem. Então, aí fica, né, de cada pesquisador qual seria a estratégia. Então, existem evidências que é melhor a gente utilizar, né, os diferentes descritores do que utilizar apenas a truncagem, tá? E aqui eu trouxe para vocês um exemplo de como a gente pode montar essa estratégia. Então, pensando lá naqueles exemplos, nós temos aqui no P, né, os diferentes descritores que eu posso utilizar. Então, nurse student ou nurse students. Então, estou falando aqui, é melhor utilizar os dois descritores no plural e no singular, porque a gente vai ter um número maior, e os outros descritores que estão voltados aqui para o mnemônico da população. Então, também achei lá no MESH o PUP e o nurses. Então, dentro do P, eu coloco entre parênteses todos os descritores, fazendo aí a relação OR, porque eu quero que todos os estudos que tenham esses descritores sejam reportados. Aí, entre os mnemônicos, eu vou utilizar o AND, porque aí eu quero a relação esses descritores da letra P junto com os descritores da letra C. Então, aí eu vou utilizar o operador booleano AND, porque daí vai entrar para mim apenas os artigos que tenham esses descritores junto com esses descritores aqui. E sempre colocando aqui os parênteses, tá? Então, a gente sempre vai colocando os parênteses, que é para indicar a relação entre os descritores. Então, na letra C, no conceito, eu coloquei aqui a aprendizagem e aprendizagem baseada por problemas. Então, aí a relação de OR, porque eu quero que sejam todos os estudos que tenham esses descritores. E na letra C, eu coloquei lá o meu contexto, que seria a simulação. Então, todos os descritores relacionados à simulação, eu coloquei aqui na minha letra C. Então, entre os mnemônicos, eu vou usar o AND, ou se no caso eu não quiser alguma desses descritores, eu uso o NOT. Mas, geralmente, a gente vai utilizar o AND e aí a gente monta a nossa estratégia e isso a gente vai colocar lá no banco de dados, lá na base de dados, tá? A gente pode copiar essa estratégia direta e colar lá na base de dados, ou a gente pode ir criando cada linha dessas e o AND direto lá na busca avançada da base de dados, tá? E aqui eu trouxe para vocês um exemplo de como que a gente vai sistematizar isso depois. Então, aqui dentro da tabela daqui do Pico, eu posso colocar a minha pergunta de pesquisa. Então, para aquela busca, a minha pergunta de pesquisa foi essa. Então, dentro dessa busca, eu tenho o P da população, a intervenção, a comparação e o desfecho. Então, cada uma dessa aqui, eu vou colocar os descritores para cada um desse mnemônico. E aqui eu coloco também o descritor básico e eu posso utilizar os termos sinônimos, ou os entretermos lá no MESH. Por quê? Dependendo da abrangência do meu estudo. Se eu quero restringir, eu vou utilizar os descritores básicos. Se eu quero uma busca mais avançada, se eu quero uma busca mais exploratória, eu vou utilizar os termos sinônimos também, para colocar dentro aí da minha estratégia de busca, tá? E aí, depois, como que eu vou organizar essas evidências encontradas? Então, eu vou colocar quais são as fontes de dados. Nas fontes de dados primárias, quais foram o número de artigos que foram reportados, e isso daí a gente pode utilizar uma biblioteca particular, né, de cada pesquisador, colocando ali todos os estudos que foram reportados e destrinchando cada um desses estudos para ficar mais fácil depois de vocês fazerem a escrita do projeto de vocês, tá? Então, agora a gente vai praticar um pouco. Primeiro, eu vou mostrar para vocês
o DEX, tá? Então, o DEX é um dos primeiros passos que a gente vai utilizar, que a gente precisa buscar, né? A partir da pergunta de pesquisa, nós temos que buscar lá no DEX quais são as referências, né? Os descritores que a gente vai utilizar para a nossa busca. Então, nós temos aqui, é só digitar DEX lá no Google, vocês vão encontrar aqui a página do DEX. Então, vejam que os descritores do DEX, eles já estão ali vinculados com os mesmos descritores do MESH, então isso facilita a nossa vida. E aí a gente pode buscar por qualquer termo, ou se a gente já souber que existem os descritores, a gente pode ir no termo exato, no descritor exato, mas aí vocês podem colocar o termo que vocês querem buscar. Então, por exemplo, aqui é aprendizagem. Eu vou buscar aqui, aí ele vai aparecer para mim, ó, 30 resultados. Então, tem diversos conceitos aqui, diversos descritores relacionados à aprendizagem. Então, aqui, aprendizagem de máquina não supervisionado. Nenhum desses aqui me atende, né? Então, eu vou buscar aqui, ó, aprendizagem. E aí, para saber se esse termo aqui é o termo que me atende, eu vou ver aqui em detalhes. Vou abrir esse descritor. Então, eu tenho ele em português, eu tenho ele em inglês, espanhol e em francês. Eu tenho os termos alternativos, que a gente também, né, que são os sinônimos, que a gente também pode utilizar na estratégia de busca, se a gente quer ampliar mais a busca, né, se a gente tem muito pouco artigo sobre aquele tema, então a gente pode ampliar utilizando os sinônimos também. E aqui eu vou ter a nota de escopo, que é o que vai me dar o significado daquele termo. Então, eu vou ler aqui a nota de escopo, e aí eu vou saber se aquilo lá me atende. Então, no caso aqui dessa aprendizagem, ela tem o conceito de que a aprendizagem é uma mudança de comportamento relativamente duradoura, que resulta da experiência passada ou prática. O conceito inclui aquisição de conhecimento. Então, é o conceito que eu quero trabalhar. Então, eu vou utilizar esses descritores lá na minha estratégia de busca. E da mesma forma, a gente pode fazer com os outros descritores que a gente vai ir buscando. A gente pode ir jogando os termos aqui. Tem uma outra forma do DEX também que eu gosto de usar, que é aqui, ó, vindo nessa consulta por DEX, e vir aqui em termo permutado, porque daí a gente joga um termo e ele vai aparecer para a gente os diferentes termos que existem a partir daquele radical. Então, aqui, ó, já tem os diferentes termos, e aí eu vou buscar aqui intuitivamente o que é mais interessante para mim. Então, ó, aprendizagem baseadas por problemas. Então, mostrar o índice. Então, ele vai me mostrar também a mesma coisa. Os descritores em português, inglês, os sinônimos e o conceito, né? Do que aquele tema, né? O que esse descritor se refere. Então, a gente precisa ler tudo isso para definir bem quais serão os descritores ou os sinônimos que a gente vai utilizar na nossa busca, tá? Outro local interessante que eu gostaria de mostrar para vocês é o portal de periódico da CAPES. Por quê? Muitos desses artigos a gente não tem acesso porque eles são pagos, né? De várias bases de dados, de várias revistas, né? Principalmente as internacionais, elas são pagas. Mas vocês que são alunos da universidade, vocês podem fazer uso do portal de periódico da CAPES, que é do Ministério da Educação, onde vocês vão ter acesso a uma gama muito grande de base de dados e estudos de revistas científicas de forma gratuita. Então, entrando pelo portal da CAPES, vocês podem ter acesso a essas bases de dados. Então, para vocês entrarem, vocês vão vir em estudante, né, acadêmicos, aí vocês vão vir aqui em sistemas, aí lá embaixo vocês vão vir em portal de periódico da CAPES. E aí vai vir para essa página aqui. E aí vocês podem clicar aqui que você vai ser redirecionado para o portal de periódico da CAPES, tá? E aí, para vocês terem acesso aos os estudos de forma gratuita, vocês têm que acessar o CAF, que é onde vocês vão colocar o login e a senha de vocês e vocês vão acessar via a UFMT. Então, aí vocês conseguem, via a instituição de vocês, o UFMT, acessar o portal de periódico da CAPES de forma gratuita. Mas, para isso, vocês vão ter que ter aquela senha do portal de sistemas integrados ou e-mail institucional. Então, vocês tendo, acredito que pelo portal de sistemas integrados, a mesma, o ID e a senha, vocês conseguem acessar. Se vocês não conseguirem acessar dessa forma, vocês têm que buscar a STI para ver o e-mail institucional e poder ter acesso ao CAF, tá?
E aí, depois que você logou aqui, ó, aparece logado via o FMT. Então, agora eu já tenho acesso ao acervo de tudo que está lá dentro do portal de periódico da CAPES. Então, eu posso fazer a busca por assunto, eu posso fazer a busca pelas bases de dados. Então, aqui, ó, eu consigo ter acesso a todas as bases de dados. Vamos aqui no P para ver se a gente consegue ver a PubMed. Então, aqui, segunda página, a gente vai ter acesso a PubMed. Então, eu entrando por aqui, vai ser redirecionado lá para a PubMed. Então, a busca que eu tiver lá e os artigos que eu encontro lá, eu vou conseguir ter acesso de forma gratuita, entrando aqui via portal de periódicos da CAPES. Ele demora um pouco, mas agora ele vai redirecionar para o portal, tá? Para a biblioteca virtual da PubMed. E também eu posso fazer a busca aqui por livros, ou direto pelos periódicos, ou então eu posso jogar o nome do artigo direto aqui, eu posso jogar o DOI do artigo direto e ter acesso à evidência se você estiver buscando um artigo de forma específica, né? Muitas vezes você encontrou na busca lá um artigo que está pago, você pega o DOI dele e joga aqui que você, via o acesso ao FMT, você consegue acessar de forma gratuita aquele periódico, aquele artigo, tá bom? Então, esse também é uma possibilidade que vocês podem usufruir bastante. Vocês conseguem ter acesso a isso a partir da casa de vocês, né? Então, vocês conseguem, via o FMT na casa de vocês, acessar essas bases de dados e ter acesso aos conteúdos pagos, ou então vocês podem ir até a universidade, nos computadores da universidade, vocês também conseguem ter esse acesso, tá bom? E aqui eu trouxe para vocês, né, a PubMed, que é uma das bases de dados que a gente mais utiliza para poder fazer as buscas, né? E geralmente a gente utiliza os escritores em inglês, porque tanto as revistas nacionais, elas vão sempre solicitar o descritor em inglês, então é sempre mais fácil a gente buscar via descritores em inglês, porque a gente vai ter acesso tanto às publicações nacionais como às internacionais, tá? Então, a gente pode vir aqui direto, eu posso pegar aquela estratégia lá do final, essa estratégia aqui, só um pouquinho, copiar ela inteira e jogar lá na busca, e aí vai me sair essa busca específica, só um pouquinho. Ou então eu posso montar a busca. Deixa eu colocar aqui PubMed, então, enquanto reporta lá. Ou então eu posso ir montar a busca de forma aqui no Advanced, no avançado, na busca avançada. Eu posso ir montando aquelas linhas aqui na busca avançada. Então, eu posso colocar aqui, primeiro, os descritores do P. Então, eu vou colocar aqui, Nurse Student. Aí, eu vou utilizar ou o E ou o OR. Então, nesse caso, eu quero fazer relação entre os mnemônicos, eu vou utilizar o E. E aí, ele vai aqui para baixo. Aí, a segunda linha seria o Learning. Então, posso copiar aqui o Learning, coloco aqui, e como eu quero fazer uma relação entre eles, eu coloco lá. Vejam que o próprio sistema já coloca aqui o parênteses, tá? Nesse caso aqui, eu não preciso colocar as aspas, o sistema da PubMed ele já entende direto, tá? E por último, a última, que seria a simulação, coloco aqui também, e o E também. Então, aqui eu já tenho a minha estratégia de busca. Estudantes de enfermagem, aprendizagem e simulação. Então, eu tenho o PCC aqui. E aí, eu vou colocar para buscar. Aí, eu vou ter aqui o número de estudos que foram encontrados. Aí, eu posso utilizar aqui os filtros, né? Para diminuir esse número de artigos. Vamos colocar aqui os últimos 5 anos. Eu posso fazer busca apenas pelos textos completos ou gratuitos, eu posso fazer um recorte do tipo de pesquisa, então eu quero só revisão sistemática, então eu posso filtrar e diminuiu bem o meu número de artigos. Então, conforme eu vou querendo afunilar mais, eu posso, por exemplo, no meu pico, incluir os recortes de estudo. Isso vai me
ajudar a funilar mais ainda, mas isso tudo de acordo aí com os seus critérios de inclusão, de exclusão. Geralmente a gente busca fazer uma busca mais ampliada e depois a gente vai afunilando, tá? E aí vocês vão fazer a leitura do título e do resumo para ver se aqueles estudos vão se encaixar no que você tem interesse aí da tua busca para a tua pesquisa, tá bom? Então, essas são as principais, né? Deixa eu ver como que ficou aqui, ó. Na outra busca, quando eu coloquei direto aqui, ó, já deu para mim um número menor, de 1.309 buscas. Então, porque eu utilizei mais descritores. Então, quanto mais escritores eu posso ou aumentar ou diminuir, vai depender aí do teu objetivo, tá bom? Então, aqui eu já coloquei direto a busca, a estratégia que eu montei lá na minha organização da busca, né? Então, vocês podem fazer essa tarefinha primeiro para organizar e depois copiar isso direto e colocar lá na estratégia, ou vocês podem montar a estratégia via busca avançada, tá? Então, da mesma forma, vocês podem fazer isso aqui no Cielo, na Lilacs, na Web of Science. Então, cada uma dessas bases vai ser muito semelhante, mas aí vocês precisam observar, porque algumas coisas mudam, por exemplo, utilizando ou não aqui, ó, o próprio sistema já colocou as aspas para mim. Então, vai depender muito de cada sistema, mas de modo geral, é esse modus operandi que a gente usa para fazer as buscas, tanto na Lilacs quanto na BVS, que é a biblioteca que vai reportar tanto Lilacs quanto Medline, quanto na PubMed, que vai reportar todos os artigos que são indexados na Medline, na Bireme, na Web of Science. Então, geralmente são esses mesmos procedimentos que a gente vai utilizar. Então, o principal da busca é a gente saber muito bem a nossa pergunta de pesquisa. Então, a gente precisa definir muito bem, então, a gente precisa conhecer o que a gente vai querer estudar para definir a pergunta de pesquisa e, a partir daí, selecionar os descritores que a gente vai utilizar, definir as bases de dados que a gente vai investigar essas evidências e montar a estratégia utilizando uma dessas estratégias, seja o PCC, seja o PICO, a depender aí do tipo de pesquisa que você vai desenvolver. E depois que você conseguiu reportar essas estratégias, você tem que organizar isso numa biblioteca particular que você tenha, né? Então, a gente pode dar alguns exemplos, né, de biblioteca, onde a gente vai colocar todas as informações da quantidade de artigos reportados para cada estratégia, porque não significa que você vai fazer apenas uma estratégia. Você pode fazer uma estratégia de busca e uma busca no conhecimento para cada etapa da tua pesquisa. E aí, para isso, você precisa se organizar, ter isso tudo muito bem detalhado para você não se perder. E aí, vai lendo cada uma dessas evidências, vai já extraindo as informações, colocando lá na sua biblioteca particular, porque depois, para você voltar e escrever, é mais fácil, porque você já tem ali definidos todos os resultados principais, os conceitos principais. Então, isso tudo ajuda você a seguir aí escrevendo o teu projeto, tá? Então, a busca em base de dados, ela é um passo importante da pesquisa. Então, você precisa saber o seu tema, você precisa recortar o teu objeto, você precisa, a partir daí, buscar os escritores para ir até o banco de dados e conseguir ter acesso aí às evidências que vão tratar sobre o seu tema e conseguir, então, investigar qual que é a lacuna do conhecimento, saber qual que é o estado da arte, daquele assunto que você está estudando, tá? Então, agora, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer algum apontamento também, as colegas que tiverem alguma contribuição específica que queiram fazer, fiquem à vontade. A gente já agradece aqui a Jeane. Enquanto as pessoas podem estar se colocando aí, pensando a respeito um pouco do que foi dito, se tem alguma dúvida, eu queria colocar, Jeane, que você trouxe de uma forma muito condensada coisas muito que a gente aprende ao longo de muitos anos, né? Então, assim, trouxe um material muito rico. Então, para as meninas que estão iniciando, vocês tiveram nesse momento aí um condensado,
um volume de aprendizado que às vezes a gente demanda muito tempo, às vezes meses, né? Para poder Anos, né, Ana? para ter acesso a essa informação, né? Então a Jeane, com a experiência dela, ela já consegue trazer isso de forma enxuta, com nível de aprofundamento muito alto, né? E assim, com a possibilidade de, de aprendizado para as alunas aí, muito grande. Então, assim, sintam-se realmente privilegiadas, viu? As meninas que estão iniciando aqui, as orientandas. E vamos ver aqui que teve o. Tô com acesso aqui também ao chat. A Áurea que acho que quer fazer uma A Angélica contribuição. concordou aqui, né, com o que a gente estava pontuando e a Áurea pediu fala. Áurea, fica à vontade. Jane, eu acho que é uma característica sua, né? Você tem um poder de síntese muito grande, uma objetividade que, assim, é fundamental nos dias de hoje, né? E, assim, realmente, eu acho que a Ana tem toda a razão quando ela diz que você conseguiu condensar, né, em aproximadamente 1 hora, um pouco menos do que isso, assim, o caminho do pensamento para fazer essa busca. E acho importante que vocês, meninas, que estão iniciando agora o trabalho de iniciação ou o trabalho de mestrado, peguem todas as dicas que forem possíveis nesse momento, porque esse é o primeiro passo para os próximos trabalhos que vocês têm que fazer, né? Pode parecer que é simples, mas na hora de fazer isso, de implementar esse trabalho, vocês vão ver que vocês vão ter que voltar nesse encontro para poderem identificar como fazer essa ou aquela escolha. Aparentemente é simples, mas não é. Certo? Então, eu gostaria, que vocês, que a Jane desse uma reforçada na questão do acesso ao periódico CAPES. Acho que é fundamental isso. As pessoas, às vezes, não têm noção da importância de ter esse acesso. Conseguir um artigo pago significa, além da demora do retorno da biblioteca de depósito, um gasto que muitas vezes ele acontece em dólar e que o periódico CAPES nos oferece graciosamente. Então, acho importante que vocês, aí eu vou aqui chamar a atenção em especial da Stephanie e da Daiane, porque nós temos a necessidade, nós não podemos nos fechar em artigos da língua portuguesa, em artigos públicos. Nós precisamos de trabalhos publicados em periódicos de alto impacto. E esses periódicos, eles têm um custo elevadíssimo para o acesso da gente. Tá? Então, Jane, se você puder reforçar a questão da busca no periódico CAPES, eu gostaria que você fizesse isso. Então, e peço às meninas, em especial a Daiane e a Stephanie, que revejam a necessidade agora de qualquer questão que elas possam ter para colocar para vocês. Então, eu vou colocar o passo a passo de novo aqui, vou abrir a apresentação da minha tela e a gente vai de novo lá desde o início, como que a gente vai acessar o portal de periódicos da CAPES. Então, aqui, vamos de volta lá na UFMT, desde o início, desde o site da UFMT. Então, a gente vai estar aqui dentro do site da UFMT. Vocês vão vir aqui em estudantes, acadêmicos. Tá um pouco devagar minha internet. Só um pouquinho, tá? Tá devagar aqui.
conforme vai entrando aí, né, Jane, eu também tinha anotado aqui essa fala da Aura em torno do periódico CAPES, também eu ia reforçar isso, porque às vezes a gente tem acesso a determinadas coisas dentro da universidade, né, e a gente mesmo não usufrui delas. Então, o acesso ao periódico é uma forma, é um acesso que a gente tem e que muitas vezes a gente não se utiliza dele, né, da possibilidade de existência. Então, você, como a Aura falou, ter acesso a materiais que você só conseguiria, às vezes, por algum valor, ou às vezes nem tem acesso mesmo, está restrito, né? E aqui a gente consegue ter acesso a vários materiais que não conseguiríamos por outra via. Por outro caminho, né? Então, você entrou no site da UFMT, foi em acadêmico, vocês vão cair nessa página aqui. E aqui você tem um rol de várias funções que estão disponíveis lá para os acadêmicos. Então, vocês vão vir aqui em sistemas. Lá no final, vocês vão achar o portal de periódico da CAPES. Então, vocês vão clicar, vocês vão cair aqui. Ele vai explicar muito rapidamente o que é o portal de periódico da CAPES. Vocês podem fazer a leitura depois, né? Então, aqui, ó, é para professores, pesquisadores, alunos e funcionários das 268 instituições do ensino superior e de pesquisa do país inteiro. Então, tem muita coisa lá publicada, tem acesso a muitos artigos, muitas revistas nacionais e internacionais lá dentro do portal de periódicos da CAPES. Então, aqui ele vai ter o link para você ter o acesso direto, e se vocês tiverem algum problema de acesso da senha do portal do portal de sistemas integrados ou de uma senha específica, vocês podem entrar em contato direto aqui com a Hélida, né? Aqui nesse telefone ou nesse e-mail, que vocês vão conseguir lá o caminho para conseguir acesso ao CAF, tá? Então, eu já tive alunos que tiveram dificuldades, que não tinham a senha e o login do CAF, e que entraram em contato aqui com a Hélida, ou com o número lá do contato do setor da Hélida, e consegue, né, buscar o acesso ao CAF, tá? Então, aí vocês vão aqui acessar esse link, que vocês vão ser transportados direto para o portal de periódico da CAPES. Então, para vocês terem acesso, se vocês forem aqui, vocês vão ter acesso também. Só que aqui vocês vão ter o acesso livre. Aqueles que são pagos, você não vai ter acesso, porque você não está logado pela instituição. Para você ter acesso ao conteúdo pago, você tem que vir aqui em acesso ao CAF, clicar aqui, acesso ao CAF. E aí você vai digitar a instituição que você está vinculado, no meu caso, a UFMT. Escolha aqui a UFMT, enviar. E eu já tenho aqui o meu login, que é o meu login do meu portal. E aí eu já consigo ter acesso direto ao CAF. Aí, ó, eu concordo, porque está fazendo aqui o acesso. Aí eu vou ter certeza que eu estou logado via a UFMT, olhando aqui, ó, você está acessando esse portal pela UFMT. Então, eu tenho certeza que eu estou via instituição, então eu vou ter acesso a todo o acervo do portal de periódico aqui via ao site do portal de periódico da CAPES. Então, aqui eu tenho acesso ao acervo, eu posso fazer essa busca por assunto. Nessa busca por assunto, eu posso colocar, por exemplo, o título do artigo, o DOI do artigo. Eu posso fazer a busca via a base específica, se eu quero ir pela PubMed, se eu quero ir pela Lilacs, dependendo, se eu quero ir pela Web of Science, eu posso vir aqui e buscar a base de dados que eu quero, por exemplo, Web of Science. Vamos ver se tem o Web of Science aqui. Ó, Web of Science, a coleção principal. E aí ele vai me redirecionar para a Web of Science, tá? Aqui já está me redirecionando. Eu posso ir em outras bases de dados, e aí eu posso ir direto pelaquela lista. Vamos ver se eu acho a Lilacs aqui. Então, eu também, ó, aqui, a Lilacs. Então, tem vários periódicos que eu... Aqui, não, a Lilacs é essa aqui, latino-americana. Então, eu já vou sendo redirecionada direto. Aí, eu caio aqui na Lilacs. Aqui tem aquela busca avançada. Então, por exemplo, eu coloco aqui todos os descritores do mnemônico P. E aí, eu vou colocar o AND, que é a relação entre um mnemônico e outro. Aí, todos os descritores da letra C. Todos os descritores da letra D. E aí, entre os descritores...
eu coloco o or, se eu quero relacionar todos os escritores, ou se eu quero só aqueles que têm os 2 escritores, eu vou colocar o and. Se eu quero tirar algum, eu vou colocar o not, tá? Então, aqui eu fui redirecionada para Lilacs, aqui eu já fui redirecionada para a Web of Science, tá? Aqui eu posso fazer também a busca avançada pela Web of Science. E aí a mesma coisa, eu vou utilizar os termos e vou colocando o and, o not, o or. E aqui, ó, tem vários outros operadores booleanos que são específicas para essa base de dados, tá? Então, aqui vocês têm que buscar, porque a depender da base de dados também vai mudar um pouquinho aí a busca, tá? Mas, de forma geral, é aquela sequência lógica que eu passei para vocês, tá bom? Então, via portal de periódico da CAPES, pelo acesso CAF, você precisa ter a sua senha e o login do seu e-mail institucional. Se vocês não tiverem, busquem aqui a Hélida, busquem aqui a ProPG, para vocês poderem saber qual que é a senha do CAF de vocês. Principalmente o pessoal que está entrando agora, vão buscar saber, né, como que vocês vão ter acesso ao CAF, tá? E o CAF também, a gente pode ter acesso a vários outros recursos da UFMT, como, por exemplo, né, o que a gente utiliza para fazer videoconferência, né, Ana? A gente utiliza o CAF para poder logar e entrar nas videoconferências da universidade. Muitas vezes a gente usa o CAF também. Então, essa é uma estratégia que, como a professora Áurea disse, é uma joia que a gente tem à nossa disposição, que a universidade, que o Ministério da Educação nos possibilita, e a gente não pode deixar de pesquisar na língua inglesa, porque a maioria dos estudos vão estar reportados em inglês, então a gente não pode se dar o luxo de pesquisar apenas a nossa língua, e a gente também não pode se dar o luxo de deixar de utilizar esses conteúdos que são pagos, porque geralmente os estudos que estão os melhores queries, que estão as melhores evidências, vão estar nesses conteúdos pagos. E pelo portal de periódico a gente consegue acessar esses conteúdos, tá bom? Jane, outra coisa importante, né, é a questão de qual é hoje o portal, ou a base mais importante para uma pesquisa científica, mais relevante. E aí são aquelas que eu coloquei lá no slide, Áurea. Então. Deixa eu colocar de novo aqui para você. Não. É que eu queria chamar a atenção para a importância da utilização da Web of Science. Né? Então, a Web of Science ela é importantíssima porque ela é uma base multiprofissional. Então, ela vai colocar diferentes áreas do conhecimento, e não só a área da saúde. Então, a Web of Science, a PubMed, mais específica para a área da saúde, a Scopus também é uma base importantíssima, né? E aí temos a Lilacs, que é a latino-americana. Então, as evidências aqui. Então, Jane, você chegou onde eu queria chegar, que é a importância de ir além da Lilacs. Uhum. A gente acaba que, até que com aluno de graduação, pela necessidade da agilidade dos processos na graduação, a gente acaba usando muito a Lilacs. Mas a recomendação hoje é que a gente vá para além, que a gente vá para o Web of Science. A Scopus também é uma multiprofissional. A PubMed é muito importante também. A PubMed para a área da saúde, se você fizer qualquer revisão de literatura e não colocar a PubMed para a área da saúde, né, só já está uma falta, né? Porque é uma das mais importantes. Temos a que é específica para revisões sistemáticas também, é uma base importante, principalmente para quem está procurando evidências científicas. A Crocane é uma base importante, tem a EBSCO também, uma base multiprofissional. Então, todas essas aqui são as mais importantes para a área da saúde e a área multiprofissional. A UpToDate, ela não é bem uma base de dados. A UpToDate é um local onde várias evidências, vários estudos de evidência científica estão disponíveis, principalmente para a área médica. Então, se você tem uma dúvida clínica, você consegue, a partir, né, dos assuntos principais, entrar na UpToDate e pesquisar. E a universidade tem a assinatura da UpToDate, tá? Se vocês quiserem, eu tenho uma aula também ensinando a acessar a UpToDate, ensinando a usar a UpToDate.
e eu posso compartilhar com vocês, tá? Principalmente para os alunos da graduação, né? A UpToDate também pode ajudar. Ela não vai reportar artigo científico, não, ela vai reportar opiniões de especialistas acerca de estudos clínicos, por exemplo, tá? Aliás, Jane, eu acho que vale a pena realmente compartilhar, porque assim a gente precisa de evidências, de boas evidências para a gente atuar na prática, né? E é importante que a gente tenha uma fonte confiável para que a gente possa buscar essas evidências e recomendações para a nossa prática como enfermeiras, tanto na atenção básica, como na atenção hospitalar, ou em outras ações aí que a gente esteja atuando na área da enfermagem. Tá? Acho bastante importante, mesmo que a gente não vá fazer essa abordagem por hora, eu acho importante, Ana, que a gente, já que a Jane está disponibilizando, a gente também colocar aí para o acesso dos meninos, tá? Para a nossa construção do conhecimento, né, é importante a gente compreender, e lá a UpToDate vai reportar os níveis de evidências, né? Então vai ter os níveis de evidências, vai ajudar principalmente as meninas da obstetrícia, tem muita coisa voltada para a obstetrícia, né, que nos ajuda aí a pensar as ações de enfermagem que, de certa forma, fazem parte da pesquisa também, né, Áurea? Eu vou colocar os links aqui para vocês terem acesso, tá bom? Vou colocar aqui no bate-papo. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, são 9 bases, tem uma quantidade mínima, vai depender da tua, Elaine, vai depender do teu objetivo de pesquisa, né? Se você quer uma pesquisa ampla, que vai entrar várias áreas do conhecimento, que não seja específica só a área da saúde, aí você pode utilizar outras bases, né? Mas vai depender aí você tem que conhecer mais ou menos o que você quer pesquisar para saber qual vai ser a base que você vai utilizar. Geralmente, na área da saúde, a gente utiliza muito a PubMed, a gente utiliza muito a Embase, a Sinal, que é específica da enfermagem, e a Lilacs. Dentro da Lilacs tem a Cielo, né, que é uma base de dados que está dentro da Lilacs. Então, essas vão ser as que a gente mais vai utilizar. Mas vai depender muito aí do que você quer pesquisar e da amplitude do que você vai pesquisar. Acho que de pergunta era só essa, né? Que eu vi aqui na... A Rê tinha reforçado também que um outro meio, né, de acessar esses materiais é do BDTD. Que eu acho que é outra coisa que é importantíssima, a biblioteca digital das teses e dissertações que são produzidas pelos programas de pós-graduação no Brasil inteiro. Vou abrir aqui para a Renata poder compartilhar com a gente. Fica à vontade, Rê. Oi. Então, primeiro, parabenizar a Jeane, realmente foi ótima aula, Jeane, você trouxe aí o conteúdo de praticamente uma disciplina inteira, né, em um encontro do grupo de pesquisa, e isso é muito bom para as meninas que estão iniciando, né, e principalmente que vão ter essa importante etapa a cumprir, que é de fazer essa busca nas bases de dados. Então, você trouxe uma síntese, como é muita informação, informações importantes, é muito bom ter essa aula gravada, porque certamente elas vão precisar acessar novamente esse conteúdo, acessar essa aula para poder fazer, principalmente quando fizer o passo a passo. Dúvidas vão surgir, né? Mas aí nós estamos aqui à disposição também para poder esclarecer, discutir. Como foi falado, não precisam fazer em todas as bases, então vocês precisam conhecer qual é o objetivo de vocês, qual é o tema, qual que é o assunto, qual que é o objeto, para você saber qual base melhor atende, melhor agrupa, né, reúne as produções que você vai buscar. E assim como a Áurea reforçou, a Jeane também, né, de não se limitar à língua, ao idioma português, né, da língua portuguesa, mas expandir isso, e também não se restringir aos artigos de livre acesso, né, porque muitas vezes um artigo importante
ele é pago, ele vai ser pago, mas será importante para o teu trabalho, então a gente vai precisar correr atrás dele, né? E muitas vezes entrando em contato direto com o autor, a gente consegue, né? Existem outras formas de conseguir acesso a esses trabalhos, artigos que estão restritos. E uma coisa que eu gostaria de reforçar é a questão dos anos de publicação, né? O tempo de publicação. A Giane, ali, quando deu o exemplo, rapidamente ela colocou um filtro de últimos 5 anos. Mas é bom reforçar que, apesar de que as revistas, né, estão cada vez mais cobrando referências atuais, então é um cuidado que a gente precisa tomar quando a gente elaborar um artigo para publicação, priorizar, sim, as publicações, referenciar estudos dos últimos 5 anos, porque isso vai ter um peso importante, inclusive decisivo, às vezes, no aceite ou não de um trabalho. Mas nessa etapa em que vocês estão, né, de fazer o estado da arte, de fazer uma busca mais ampla, para conhecer o tema, saber o que foi publicado, o que já foi escrito, é interessante fazer uma busca mais ampla e não restringir os últimos 5 anos, né? Principalmente dependendo do tema, né? Daiane, que vai trabalhar, por exemplo, com plano de parto. A gente sabe que é uma ferramenta antiga e que, no decorrer dos anos, ela foi sendo cada vez mais utilizada e utilizada de forma diferente em diferentes contextos, países e modelos de assistência ao parto. Então, é interessante uma busca mais ampla, né, sem restringir temporalidade nesse momento, para que você conheça o perfil dessas produções e ao longo desses anos, tá? Então, nesse início, eu sugiro que não façam recorte temporal, a não ser que eu vou estudar determinada política que surgiu no ano 2000, por exemplo. Aí sim eu vou fazer o recorte, porque antes disso não existia política, e as produções que vierem antes disso podem até me atrapalhar, me confundir. Então, aí sim. Mas, quando não, o tema por si só não impõe uma delimitação temporal, eu sugiro que não façam neste momento, tá? E com relação à BDTT, eu acho assim super útil, principalmente para vocês que estão na pós-graduação. Por quê? Se a gente consome só artigo, a gente sabe que cada vez mais os artigos eles estão resumidos, eles estão enxutos, tem um limite de palavras, né? Então as metodologias são muito resumidas, as introduções, praticamente não se tem revisão de literatura, praticamente não se tem acesso a referenciais teóricos e metodológicos, porque não tem espaço ali. Então, onde eu vou ter acesso a esse conteúdo teórico de forma mais aprofundada, de forma mais ampla? Nas teses e nas dissertações, né? E ali você facilmente, nessa base, você facilmente consegue recuperar as teses e dissertações relacionadas ao assunto que você está pesquisando, né? É muito fácil de fazer essa busca ali, e você tem outros filtros que você pode delimitar, anos, estudos mais atuais, inclusive programas de pós-graduação específicos e professores, pesquisadores específicos, né? Eu sei que fulano de tal, né, é referência nesse assunto, então eu já posso buscar, inclusive, pelo nome de determinado orientador, que eu vou recuperar os trabalhos que ele fez em determinada temática. Então, explorem essa base, que é muito útil. E só para fechar e reforçar, iniciem a busca dentro do portal CAPES, né? Então, providenciem o acesso CAF e já iniciem a busca dentro do portal, porque se você inicia, né, pela busca ampla que a gente encontra aí no Google, entra por outro caminho que não o CAF, o que vai acontecer? Eu não vou ter acesso, vocês não terão acesso a artigos importantes, que só estão liberados nesse acesso pago. Então, já iniciem da forma correta para não ter, né, retrabalho. Áurea. Eu, assim, reforçando o que a Renata disse, me chamou a atenção, me lembrei aqui de uma coisa. Quando a Renata fala na questão de buscar inicialmente produções mais antigas,
Tem duas questões que precisam ser consideradas agora. Uma é que os grandes clássicos, vocês não podem ir na releitura. Os clássicos, vocês têm que ir na fonte, tá? Mas tem por exemplo, vamos dizer aí, a professora Renata fez uma releitura das questões da autonomia. Sim, mas eu tenho que beber nos clássicos que primeiro cunharam o conceito de autonomia para depois chegar naquilo que a Renata trouxe como autonomia da mulher que vivencia o parto natural. Tá? Então, sempre os clássicos, vocês não podem buscar o que tem de mais novo. O clássico é aquele que o primeiro autor trouxe, apresentou. Tá? Então, isso é atemporal. Tá? Ele permanece. A segunda questão é que a Renata falou, a questão das políticas. Quem está na área da saúde, da obstetrícia, para entender aonde nós chegamos e o atual desmonte da Rede Cegonha, a gente vai obrigatoriamente voltar lá na década de 80, quando surgiu o paísme. Então, para fazer uma leitura histórica ampliada, é interessante, muitas vezes, não que... concordo com a Renata que, às vezes, se eu for lá atrás de uma forma descontextualizada, eu corro o risco de me confundir. Mas fazer a construção histórica do processo das políticas, às vezes, é interessante para ver as rupturas que ocorreram. Especificamente na área da saúde da mulher, o paísme ele foi aí um paradigma de mudança de política que, pela primeira vez na história brasileira, traz a mulher como centro dos processos políticos voltados para a saúde, tá? Então, assim, é importante que a gente faça construções históricas para compreender o momento e aquelas perdas que estamos tendo. E assim, que de sexta-feira para cá muito tem nos chocado, é o desmonte da Rede Cegonha, que vai acontecer a partir do atual governo. Tá? Então, às vezes, para a gente entender os processos, a gente precisa voltar lá atrás. Tá? Então, é disso que Renata fala. Então, vamos ver de uma forma ampliada. É óbvio que para uma produção... Hoje, infelizmente, os periódicos, a gente tem limites de páginas e até de número de referências, e isso não nos permite fazer essa leitura mais ampla. Mas numa tese, numa dissertação, a gente precisa ter esse conhecimento anterior. Tá? Não sei se eu confundi vocês, mas assim, o importante é que a gente beba nas fontes para entender o presente. Tá? Era isso. Renata, não sei se você e Jeane querem fazer alguma colocação em torno disso que eu falei agora. E Ana também, né? Eu queria colocar, em relação lá ao uso da estratégia, que vai depender muito do ponto onde você está na sua maturidade de pesquisa. Se você ainda não sabe qual a temática, não tem recortado muito bem o objeto, então a gente não vai utilizar o PCC todo, você vai primeiro olhar só o contexto, o interesse. Então, você vai buscar descritores e vai colocar a tua busca apenas lá os descritores relacionados ao contexto, ao assunto de interesse. E aí, conforme você vai caminhando, você vai recortando o teu objeto de pesquisa, você vai incluindo os outros mnemônicos, porque daí você vai afunilando e vai recortando apenas as pesquisas que estão voltadas para o teu objetivo. Mas se você está muito no início, não faz a estratégia toda do PCC. Começa lá na intervenção, no contexto que você quer estudar,
Utiliza lá a busca apenas daqueles descritores. E depois, no seu caminhar, você vai incluindo, né, outros descritores dos outros mnemônios que vão te ajudar a ir afunilando cada vez mais, e isso vai te ajudando, né, a ir seguindo o caminho, tá? Então, assim, quando eu apresento lá a estratégia completa, eu já estou partindo do pressuposto que você já tem essa leitura prévia, que você já passou por esses clássicos, que você já tem uma ideia do tema. E aí você já conseguiu recortar o teu objeto, você já tem uma pergunta de pesquisa. Aí você consegue implementar a estratégia como um todo. Agora, se você ainda está muito basal, muito no início, utilize os descritores de acordo com o que você quer aprender sobre aquela temática. E aí, no decorrer da sua maturidade, das suas leituras, que você vai caminhando ali no tema da sua pesquisa, você vai conseguindo subsídios e condições para dar os passos posteriores, tá bom? Queria colaborar, assim, a partir da fala da Jeane também. Tô com uma furadeira aqui na minha cabeça, mas vou tentar falar. Que essa questão do processo de revisão como um processo contínuo, né? Então, o que eu quero chamar a atenção dos alunos, né? Especialmente os que estão iniciando. A gente fala assim, eu vou fazer o recorte, daí eu faço a minha busca, né? E aí eu finalizei e já vou para a próxima etapa. É como a Jane está colocando. Às vezes você vai ter que voltar a esse processo, né? Aprofundar a busca quando você tiver melhor delimitado o que você quer estudar, né? Então, é um processo, às vezes, de indas e vindas, porque a pessoa quer findar aquela etapa, aquela busca, para passar para uma outra fase, vamos dizer assim. E ao longo de toda a sua pesquisa, você vai estar em um processo contínuo, revendo muitas vezes aquilo que você levantou lá inicialmente, à medida que você também caminha no seu trabalho e consegue melhor fazer esse recorte. Com isso também, eu queria chamar a atenção para o fato de que muitas vezes quem está iniciando a pesquisa, ou até mesmo quem já está num processo mais avançado, às vezes banaliza a revisão, né? Como se fosse um processo muito, muito simplório, muito basal, muito elementar, que assim não requer um cuidado, uma sistematização, um aprofundamento, uma disciplina mesmo de estudo, né? De aprofundamento daquilo que você quer fazer, daquilo que você quer recortar. Então, eu tô falando isso para que sempre que a gente vai iniciar um trabalho, a gente vai recortar e que a gente precisa definir melhor o que vai estudar, não acho que essa etapa vai ser fácil, não. É uma etapa que exige mesmo dedicação, estudo. Então, tem que começar agora, né? Tem que começar, não dá para ficar postergando e dizer assim, é simples, né? E aí eu vou levantar um determinado número de materiais e eu já consigo definir o meu recorte da minha pesquisa, já consigo sair pesquisando. Não, para você fazer isso de forma bem feita, requer uma disciplina, um estudo. Então, uma sistematização, né? Que eu acho que isso ficou muito, muito claro na fala da Jeane. E aí eu só queria complementar com a Áurea a fala da Áurea e da Renata, que para a gente fazer isso, a gente precisa entender isso numa complexidade dentro de vários aspectos que envolvem o meu tema, né? Então, eu me limito, vejo alguns materiais ali, mas a minha questão, como a Áurea colocou, por exemplo, se você for tratar alguma questão relacionada ao parto, ou que fosse planejamento reprodutivo, você tem que olhar isso dentro de um contexto maior, de questões que envolvem toda essa problemática. Às vezes você tem que olhar para as questões contextuais mesmo, né? Políticas que envolvem todo aquele fenômeno que você quer estudar. Então, isso requer tempo, sentar, ler, sistematizar, né? Porque a gente tem que entender isso de uma forma profunda, complexa, para trazer contribuições para a sociedade, né? E aí vai depender também do tipo de trabalho que você está fazendo. Se é mais no início da graduação, se é um mestrado, doutorado, as exigências também vão se alternando aí, né? Vão se alterando de acordo com a necessidade. Mas é importante a gente sempre olhar para as questões de forma mais ampliada, mais aberta,
E para isso a gente precisa, sim, né, não banalizar e tornar a revisão uma etapa, uma parte, né, como algo muito simples, não. É um processo que é rico e que vai te auxiliar para todo o resto, vamos dizer, não é o resto, né, mas todo o caminhar da sua pesquisa, né. Então tem que ser também feito com muito cuidado, com muito esmero, vamos dizer assim, né. E eu acho que a fala aqui da Jeane e de todas as colegas, eu queria ouvir as alunas também, se deu para sentir isso que a gente está tentando trazer para vocês, que isso é complexo, de que isso requer estudo, mas que é possível, porque todos nós passamos por esse processo, estamos passando, né? Fazemos constantemente buscas. Elaine, Daniele, quem é que tá aqui? A Jaqueline, que tá mais no processo inicial, Daiane, Stephanie, ou Stefanie? Acho que é Stefanie. A Cauane, que já tá no processo mais avançado em relação às meninas. O que fica, assim, de toda essa fala, de todo esse momento, o que fica mais marcado para você, Dani, Elaine, Daiane, Stephanie, Jaqueline? Eu quero só agradecer mesmo a aula, achei maravilhosa. Realmente pegou tudo que a gente viu no começo da faculdade, metodologia, né? E isso. Obrigada, Jaque. A gente está iniciando um trabalho. A Dani também está fazendo parte do Ninho e ela está ingressando. Ela está no terceiro, né, Dani? Terceiro semestre de enfermagem. Quarto já. Quarto. Porque essas pandemias, os negócios, a gente já nem sabe que... Elaine, que já está um pouquinho mais avançada no curso. Então, eu apresentei meu projeto, só que eu estava um pouco perdida, né? Quando eu vi sobre o evento que ia ter, da reunião, eu falei, eu vou assistir, porque quem sabe abre um pouco, né, a minha visão. Eu até estava um pouco parada, não estava mexendo mais, porque para mim nada mais tinha sentido, nem pergunta, nem objetivo, nada. Aí foi bom, porque agora eu vou ler ele de novo para ver se eu consigo me achar novamente, né? Para continuar, porque tem que terminar agora. Isso, ótimo, Elaine. Nós estamos aqui para te ajudar também. Eu não sei exatamente quem é a sua orientadora nesse momento, mas assim, o grupo também tem esse objetivo de contribuir, o que eu puder também, como professora do curso, a Jeane também. Estamos aqui, tá? E é esse o processo mesmo, Elaine. A gente vai, a gente volta, a gente cansa, e aí a água bate na bunda, a gente corre de novo atrás, e é assim mesmo, o processo de construção do conhecimento, ele vai e volta, né? Tenta fazer mesmo, leia tua introdução, né? Busque saber se você deu conta de todas as informações. Assista a aula da professora Renata sobre construção do objeto de pesquisa, tenho certeza que vai te ajudar muito, né? Então, o que a gente puder disponibilizar de ferramentas para ajudar vocês no processo, podem contar conosco, tá? Ana, eu queria... Elaine, não se preocupe, às vezes a gente pensa que vai se afogar na beira do mar, mas não afoga não, tá? Tem sempre um cristão para ajudar a gente, tá? Verdade. Ana, eu queria só aproveitar aqui, né, que a gente quer compartilhar todas as informações. Eu queria só colocar de novo aqui para eles mostrar o BDTD. Tá. Que daí eu vou colocar aqui rapidinho, só para eles verem a carinha do BDTD, porque é muito interessante, como a Renata falou. Vocês estão enxergando? Aqui, vocês podem colocar, né, o título, o descritor, vocês podem filtrar por autor. Então, se tem algum professor, algum especialista da área, você coloca o nome dele aqui, você também vai poder achar. Você pode fazer até a busca avançada, da mesma forma que a gente vai fazer lá na base de dados, a gente também pode fazer aqui
casando os diferentes assuntos, diferentes descritores, para você poder chegar aí, né, num conjunto de teses e dissertações que vai te auxiliar no seu processo. Vamos ver aqui, saúde do homem, paternidade. Então, vou buscar o que tem aqui sobre esses dois assuntos gerais, né? Então, vai aparecer vários estudos sobre essas duas grandes temáticas, tá? Agora legal também, Jeane, é que dá para buscar por área, né? Então, os trabalhos na área de enfermagem, medicina, psicologia. Então, geralmente é algo específico da enfermagem que você quer, você coloca lá enfermagem. Outra coisa, além do tema, do assunto que vocês podem pesquisar, é referenciais. Então, um referencial teórico específico. Eu vou trabalhar com TFD, por exemplo, né? Teoria fundamentada nos dados. Eu quero ver o que foi feito na enfermagem a respeito com essa metodologia. Então, eu pesquiso pela metodologia e ele vai trazer os estudos feitos com esse tipo de referencial em específico. E assim para outros referenciais teóricos e metodológicos, que isso te dá mais segurança, né? Ler outros trabalhos que percorreram o mesmo caminho que você está propondo, te dá mais segurança, te apresenta elementos importantes para o seu percurso. Olha aqui como que ele vai reportar para a gente, ó, os dois assuntos gerais que eu coloquei. Então, ele vai trazer várias pesquisas, né? Seja, aqui é uma tese ou uma dissertação, tudo vai aparecer aqui. E aí, como a professora Renata falou, a gente pode refinar aqui, ó, ou pela instituição, ou pela área. Então, se eu quero só publicações, né, teses que foram feitas na área da enfermagem, eu vou aqui e recorto. Aí vai vir para mim só essas, entendeu? Essas 3 aqui da área da enfermagem. E fica mais fácil quando a gente tem, né, estudos que seguiram mais ou menos ali o caminho que você percorreu. Então, você vai ter acesso a esse conteúdo e aí você vai conseguir ver a construção do conhecimento, referencial teórico, referencial metodológico, que muitas vezes no artigo está muito condensado. E aí a gente não consegue entender o passo a passo de como que o autor chegou naquele resultado, porque está muito condensado. E no projeto, na tese dele, isso vai estar mais esmiuçada, você vai conseguir entender a linha de raciocínio dele, vai conseguir entender o passo a passo metodológico a partir do trabalho como um todo. Então, isso ajuda muito, principalmente para vocês que estão construindo o projeto de vocês. Então, aqui, ó, utilize o quanto vocês puderem o BDTD, tem várias possibilidades para vocês usarem. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é a forma como a gente vai sistematizar depois esses achados. Então, aqui, por exemplo, isso aqui é da disciplina de construção do conhecimento. Aqui, como a gente pode sintetizar. Então, a depender da estratégia que eu coloquei, eu coloco a data, eu coloco aqui o mnemônico que eu utilizei, os descritores, coloco aqui a estratégia de busca e a quantidade de artigos que foram reportados, tá? E aí as referências. E depois, a partir dos artigos que, depois da minha leitura, esses artigos vão entrar, eu crio a minha biblioteca individual. Quando eu falo para vocês, eu vou criar a minha biblioteca, é isso aqui que eu estou querendo me referir. Então, você cria uma planilha, isso pode ser no Word, pode ser no Excel, onde você vai fazer a leitura de cada referência, cada um daqueles artigos que entrou na tua busca, você vai colocar a referência e você vai esmiuçar a informação de cada um desses artigos. Então, você vai colocar a intervenção, quem são os autores, qual que é o foco, as estratégias, recurso, a população-alvo. Então, tudo você vai esmiuçar aqui, os principais resultados, as principais conclusões, porque isso aqui, depois que você tiver isso aqui montado, lá no final, quando você estiver escrevendo, você quer discutir um resultado, você vem aqui direto no teu banco e você vai direto naquilo ali, e aí você já vai referenciar aquele autor. Isso vai facilitar muito a tua vida lá na frente, porque você já fez essa primeira leitura, já sistematizou as principais informações e criou o teu banco de dados, a tua biblioteca individual. Então, essas organizações, né, essas sistematizações são importantes e ajudam vocês a se organizarem e a melhorar o processo de escrita de vocês. Então, a gente pode enviar para vocês, né, o esboço, o exemplo aí
dessas organizações, tá? Para facilitar a vida de vocês. Então, a gente precisa dessa organização para o processo ficar mais fácil. Senão, depois a gente fica envolto daquele mundaréu de informações que a gente não sabe nem como, nem por onde começar. E se você vai lendo, sistematizando, colocando lá as informações, depois fica muito mais fácil. Você não vai ter que fazer o processo de novo de ler tudo que você tem. Entendeu? Com a fala da Jeane brilhante, fechando, né, esse momento, o assunto não se esgota, né? E assim, vocês têm, os alunos estão nesse processo de aprendizado, têm a liberdade para estar entrando em contato com a gente. No próximo encontro, a Daiane e a Stephanie, ao longo até o próximo encontro, vão estar fazendo esse exercício, né? E vou estar na próxima reunião, no dia 23, apresentando para o grupo, dia 23 de maio, tá? Neste mesmo horário, só não no mesmo link. Mas, se alguém tiver mais alguma coisa, alguma colocação, podem se manifestar, ou a gente dá por encerrada essa reunião de hoje e o assunto não encerra aqui, né? A Rei quer fazer uma... Eu queria só convidar todos para a próxima reunião, pedir que cada um serva aí como uma... Vamos fazer uma bola de neve, né? Se cada um de nós convidar mais um, a gente terá outras pessoas, novas pessoas participando, porque é importante que a gente ajude nesse processo de construção do conhecimento da enfermagem. Né? Obrigada, Jeane, obrigada, Ana, foi ótimo. Obrigada, Rê, foi muito bom estar com você. Beijos para todos.